Considere o planeta interestelar, o andarilho cósmico que ninguém quer levar para casa. Basicamente, um planeta interestelar é um planeta que foi ejetado de seu próprio sistema estelar e agora está flutuando sem rumo pelo espaço como algo solitário no cosmo. Esses planetas não são apenas uma teoria. Os cientistas realmente detectaram alguns em nossa galáxia. Na verdade, as estimativas sugerem que pode haver muitos desses nômades cósmicos flutuando pela Via Láctea. E eles não são apenas mundos pequenos e rochosos como a Terra. Alguns deles são, na verdade, gigantes gasosos enormes, muitas vezes maiores que Júpiter. Esses gigantes poderiam ter suas próprias luas e até mesmo seus próprios mini-sistemas orbitando ao seu redor. Por exemplo, um dos mais famosos planetas interestelares que conhecemos tem um nome complicado. Aqui, leia você mesmo. Ele está localizado a cerca de 80 anos-luz de distância da Terra e foi descoberto em 2013. Estima-se que esse planeta interestelar tenha cerca de 6 vezes a massa de Júpiter, e acredita-se que tenha cerca de 12 milhões de anos de idade. E sim, só porque esses solitários cósmicos não têm uma estrela, não significa que sejam super frios. Eles ainda podem gerar calor e luz a partir de seus próprios processos internos. Alguns podem até ter campos magnéticos e auroras, assim como a Terra. Em outras palavras, os planetas interestelares podem ser potencialmente habitáveis, se tiverem as condições certas. Então, como seria a vida em um planeta assim? E será que poderíamos viver em um mundo assim? Bom, viver em um planeta interestelar pode ser uma existência solitária. Eles não têm um sol quente para se aquecer, uma atmosfera aconchegante para se aconchegar e nenhum vizinho cósmico para fazer um churrasco. É por isso que temos que ser criativos. Vamos começar com o problema mais óbvio. Será difícil ficar sem luz e calor. Então, como resolveremos isso? Bom, provavelmente teríamos que investir em aquecedores espaciais muito sofisticados e usar trajes espaciais modernos e superaquecidos. Ou poderíamos inventar uma maneira totalmente nova de gerar eletricidade sem depender da energia solar. Por exemplo, que tal usar a energia geotérmica? Isso sim é que é quente. Cada planeta tem uma fonte interna de calor. Sem ela, todos eles não passariam de rochas frias e sem vida flutuando no espaço. Esse calor interno pode ser aproveitado e usado para alimentar tudo, de casas a fábricas e naves espaciais. É como ter uma banheira de hidromassagem grande o suficiente para alimentar uma cidade inteira. E essa cidade muito provavelmente estará localizada no subsolo, mais perto da fonte de calor. E quanto à luz, bom, provavelmente teríamos que construir algumas lanternas realmente brilhantes. Ou talvez até aprender a criar via engenharia genética alguns organismos bioluminescentes para iluminar nossas casas. Imagine bases espaciais repletas de cogumelos e plantas de neon. Por sinal, falando em plantas, seria muito difícil criar vida vegetal sem uma estrela. Então, o que comeríamos? Bom, poderíamos usar as mesmas aberturas geotérmicas de que falamos, ou algumas reações químicas para nos sustentar. E talvez desenvolvêssemos um gosto por alimentos ricos em enxofre, ou começássemos a fermentar nossas próprias bebidas a partir da lama vulcânica borbulhante. Que delícia! Mas além da comida, temos um problema mais importante. Viver em um planeta interestelar seria de tirar o fôlego, literalmente. Não teríamos ar. Veja bem, nem todos os planetas interestelares têm atmosferas boas e estáveis. Tudo depende de seu tamanho, composição e outros fatores. Mas mesmo que o nosso novo lar tenha uma atmosfera, ela pode ser incrivelmente fina e instável. Não teríamos um céu azul bonito ou um pôr do sol dramático para admirar. Em vez disso, estaríamos olhando para o vazio infinito do espaço, onde as estrelas seriam mais brilhantes do que nunca. E esqueça os padrões climáticos. Sem uma atmosfera para criá-los, não teríamos chuva, nem neve, nem tempestades. E esses são apenas alguns problemas menores. O que é pior, a temperatura do planeta seria extremamente flutuante, oscilando de um calor insuportável para um frio insuportável. Seria como viver em um forno que está sempre sendo ligado e desligado. E finalmente estaríamos expostos a todos os tipos de detritos espaciais e radiação cósmica. Portanto, se você não quiser ser torrado, talvez seja melhor investir em um bom protetor solar. Então, como podemos consertar isso? Bom, teríamos que encontrar uma maneira de gerar nosso próprio oxigênio e provavelmente criar algo como uma biosfera da era espacial. Por exemplo, poderíamos cultivar algumas plantas que produzissem oxigênio ou precisaríamos aprender a filtrar o ar com algo como um purificador de ar de alta tecnologia.
Por fim, temos o último problema mais importante: encontrar água. E é aqui que os oceanos submarinos vêm em nosso auxílio. Agora estamos realmente mergulhando fundo nas possibilidades. Mas falando sério, os cientistas sugerem que alguns desses planetas podem de fato ter oceanos submarinos. Seria como viver em um balão de água gigante que foi enterrado no subsolo, como o solo sob seus pés feito de gelo e rocha. Em outras palavras, poderíamos simplesmente explorar esses oceanos subterrâneos. Eles poderiam nos fornecer uma fonte de água para beber, cultivar e fabricar. Talvez até com outros recursos e materiais que nunca vimos antes. E, por sinal, quem sabe que tipos de criaturas estranhas podem estar à espreita nesses mares subterrâneos. Mas não se preocupe, mesmo que não tenhamos nenhum oásis subterrâneo, também existem outras opções. Poderíamos obter água de cometas, mineração de gelo e até mesmo da atmosfera, aquela que acabamos de criar antes. Por fim, precisamos encontrar e extrair alguns recursos para construir nossas casas e outras coisas. E um planeta interestelar pode não ter os mesmos tipos de recursos que um planeta que orbita uma estrela. É como tentar encontrar alguns tesouros em um deserto. Não é exatamente uma coisa certa. Talvez tenhamos que contar com recursos de asteroides próximos e coisas do gênero. E se quisermos extrair recursos do próprio planeta, talvez precisemos perfurar quilômetros de gelo e rocha. Mas se você estiver disposto a encarar o desafio, sempre há uma chance de ficar rico em um planeta interestelar. E quem sabe, talvez você descubra novos recursos que sejam ainda mais valiosos do que ouro ou diamantes. Excelente, parece que resolvemos os problemas mais importantes. Pode haver outras pequenas dificuldades. Por exemplo, também teríamos que lidar com dias e noites muito longos, dependendo da velocidade de rotação do nosso planeta. E não teríamos um ciclo normal e regular de dia e noite. A rotação do nosso planeta poderia ser extremamente imprevisível. Talvez tivéssemos noites que duram semanas seguidas por dias que duram vários dias, o que poderia realmente bagunçar nossos horários de sono. Talvez tivéssemos que desenvolver um café bem forte para nos manter acordados durante essas noites longas e escuras. Mas, hipoteticamente, podemos nos adaptar a todas essas coisas e superar todos os desafios. E agora, finalmente, bem-vindo ao planeta interestelar, onde o Sol nunca nasce, mas as aventuras nunca terminam. Graças à nossa tecnologia avançada, conseguimos criar um ambiente confortável e habitável nesse mundo antes árido. O céu acima de nós agora tem um lindo tom de azul, repleto de nuvens brancas e fofas, e ocasionalmente um bando de criaturas voadoras. Não faça perguntas difíceis. Quando nos aventurarmos a sair de nossos habitats subterrâneos, seremos recebidos por um mundo cheio de surpresas. Plantas e animais estranhos se adaptaram às condições únicas deste planeta, alguns com características bioluminescentes que brilham no escuro. E tome cuidado se você quiser nadar no oceano subterrâneo, ele pode ser o lar de algumas criaturas bizarras que querem se alimentar com... Bom, voltaremos a esse assunto. Talvez. Como você pode ver, criamos cidades extensas e comunidades prósperas, alimentadas pela energia geotérmica do planeta. Também criamos várias fontes de luz artificial que mantêm as coisas claras durante as noites escuras e frias. É claro que ainda temos alguns problemas com a navegação e o controle do tempo, mas as coisas não são tão monótonas como costumavam ser, não é mesmo? De modo geral, viver em um planeta interestelar definitivamente teria seus desafios, mas também poderia ser uma maneira incrível de conhecer o universo. E quem sabe, talvez um dia encontremos um planeta assim e o transformaremos em uma metrópole intergaláctea movimentada. Mas até lá, vamos aproveitar e arrumar nossa querida Terra. Você já se perguntou como seria se cada planeta em nosso sistema solar tivesse o tamanho da Terra? Bem, está na hora de mergulhar neste cenário de fundir a cuca. Imaginemos como seria cada planeta se fosse tão grande quanto o nosso amado planeta azul. Será que a paisagem árida e vermelha de Marte se tornaria de repente um oásis verde exuberante? Será que o gigante de gás Júpiter desapareceria? E como isso afetaria nosso sistema solar como um todo? Estaríamos todos nós condenados? Apertem os cintos e vamos descobrir. O primeiro planeta em nossa lista é Mercúrio, o menor do nosso sistema solar. Mas agora esqueça o Mercúrio com tamanho tipo Lua. Ao invés disso, imagine-se na superfície de um inferno superdinâmico e incandescente. Há muitas crateras e vulcões ativos ao seu redor, e bem na sua frente está um enorme e cegante sol brilhante. Que pesadelo! Mas vamos esmiuçar essas mudanças.
Bem, junto com o tamanho de Mercúrio, tanto sua massa quanto sua gravidade aumentariam. Nesse caso, é possível que Mercúrio tivesse mais atmosfera. As temperaturas lá são extremas, não só porque está muito perto do Sol, mas também por causa de sua atmosfera muito fina. Assim, durante o dia, as temperaturas chegam a 430 graus Celsius, e à noite fica terrivelmente frio, chegando a menos 180 graus Celsius. Mas agora, quando a gravidade é mais forte, Mercúrio poderia ter uma atmosfera mais densa. Assim, o calor seria melhor distribuído em todo o planeta. E a atmosfera não é a única coisa que poderia torná-lo mais quente. Se Mercúrio se tornasse maior, provavelmente experimentaria um aumento do aquecimento interno devido à compressão gravitacional, e, hipoteticamente, sua atividade tectônica poderia aumentar. Em outras palavras, paisagens mais interessantes, mais montanhas e vulcões ativos mais assustadores. Parabéns, você transformou Mercúrio em Vênus 2.0. Para nós, todas essas mudanças não seriam muito agradáveis, e seria muito mais difícil enviar nossas naves espaciais para lá. Portanto, é melhor para Mercúrio ficar como está, pequeno, calmo e entediante. Basicamente, o oposto completo do nosso próximo planeta, Vênus. Então, o que aconteceria a Vênus se ele fosse do tamanho da Terra? Na verdade, nada. Não mudaria em nada. Tudo porque Vênus já é quase do tamanho da Terra. É até chamado de o gêmeo da Terra. Embora gêmeo seja uma palavra grande, é claro, na realidade não poderíamos ser mais diferentes. Vênus é frequentemente chamado de estrela da manhã por ser tão brilhante e visível no céu. Mas não se deixe enganar por sua beleza, este planeta é um dos lugares mais inóspitos do nosso sistema solar. Sua superfície é mais quente que uma pizza recém-cozida, cerca de 500 graus Celsius. E ele está coberto de nuvens grossas de ácido sulfúrico que dissolveriam qualquer humano que tentasse visitá-lo. Portanto, infelizmente, você não estará planejando nenhuma viagem para lá tão cedo. Agora vamos passar para um planeta que, ao contrário de Vênus, pode potencialmente se tornar um novo lar para nós, Marte. Imagine-se de pé na superfície marciana, observando o pôr do sol azul e respirando uma brisa refrescante. Sim, você leu isso direito, ar. Além disso, você poderia estar rodeado de plantas, animais e basicamente se sentir como se estivesse na Terra. Mas como isso é possível? Marte maior teria um campo magnético e uma gravidade mais fortes. Isto o levaria a uma atmosfera mais rica e mais densa. Teria provavelmente uma gama mais ampla de gases, incluindo o oxigênio. Isso não seria legal? Além disso, uma atmosfera mais densa poderia distribuir calor por todo o planeta. Assim, Marte poderia se tornar muito mais quente e aconchegante. E aí vem a mudança mais importante: água líquida. Na verdade, Marte tem água congelada em seus polos e em reservatórios subsuperficiais, mas com uma atração gravitacional mais forte, pode potencialmente estabilizar a água líquida em sua superfície. Viva! No entanto, nem tudo são flores. O novo Marte também teria uma personalidade vulcânica. Já está geologicamente ativo, mas agora seu calor e pressão internos disparariam. Isso significa erupções vulcânicas mais frequentes e mais fortes. Imagine como seria emocionante presenciar tais erupções em outro planeta, se você conseguir escapar das consequências. Em geral, o planeta poderia se tornar mais verde e mais luxuoso, mas não mais seguro, embora ainda seria lindo vê-lo. Mas é hora de passar para os gigantes do nosso sistema solar. E se antes estávamos ampliando os planetas, agora é hora de apertá-los com muita força. Se Júpiter se tornasse 11 vezes menor, cara, que desastre isso seria. A primeira coisa que notaríamos seria uma mudança na gravidade. E eu digo nós notaríamos porque agora não teríamos outra escolha a não ser mudar para algum lugar. Júpiter experimenta de 30 a 100 colisões com grandes asteroides por ano. Tudo por causa de sua gravidade mais forte, que atrai todos e nos protege. Mas agora nosso grande irmão protetor se transformou em um bebê pequeno. Diga oi a um bando de asteroides. Ah, e diga adeus a Júpiter. Este planeta é conhecido por sua atmosfera espessa e cheia de redemoinhos. Mas com uma atração gravitacional mais fraca, Júpiter provavelmente teria dificuldade para se agarrar a ela. Assim, com o tempo, ela escaparia lentamente para o espaço, deixando para trás uma atmosfera fina, composta principalmente de nitrogênio e oxigênio. Também teríamos que nos despedir da aparência icônica de outro gigante, Saturno.
A diferença mais perceptível seria o desaparecimento de seus famosos anéis. Compostos de pequenas partículas de gelo e rocha, os anéis são uma característica única de Saturno. Mas com a gravidade da Terra, eles ou cairiam no planeta ou se espalhariam pelo espaço. Que chatice, não? Saturno também é um gigante de gás, assim como Júpiter. Sua atmosfera é composta principalmente de hidrogênio e hélio, mas se fosse do tamanho da Terra, seus gases seriam comprimidos devido ao aumento da gravidade, o que o tornaria muito mais denso. Isso significa que o tamanho e a forma geral de Saturno mudariam. Teoricamente, se apertarmos duramente Saturno, ele pode potencialmente se tornar uma anã marrom. É um tipo de estrela fracassada que não tem a massa necessária para sustentar a fusão nuclear, mas que emite calor e luz. Então, Saturno poderia deixar de ser um planeta por completo. O clima também teria provavelmente mudado. Todas as suas tempestades loucas, como a famosa tempestade hexagonal em seu polo norte, se tornariam mais calmas e enfraqueceriam. O próximo gigante é o Urano. Vamos tentar comprimir este pobre sujeito. Em primeiro lugar, a gravidade superficial em Urano seria muito mais fraca do que é agora. Sua atmosfera também poderia mudar. Se Urano fosse menor, poderia ter uma atmosfera mais fina e gases diferentes ao mesmo tempo. Este planeta é bastante frio, com uma temperatura média de menos 200 graus Celsius, mas se fosse do tamanho da Terra, ele poderia realmente aquecer um pouco devido à sua reduzida relação volume-área superficial. Mas não fique muito animado, ainda seria muito mais frio do que os pontos mais frios da Terra. Como você pode ver, os gigantes de gás não passam facilmente por todo este encolhimento, exceto talvez um deles. Surpreendentemente, o pequeno Netuno se tornaria muito mais amigável. Para começar, provavelmente se tornaria um planeta rochoso com uma atmosfera minúscula. Isso significa não mais um gigante do gás, mas sim um planeta que é mais fácil para os humanos e as criaturas humanas viverem e se moverem. E por falar em movimento, devido ao tamanho menor, a gravidade neste novo Netuno seria quase igual à da Terra, tornando muito mais fácil andar e pular por lá. Chega de flutuar para o espaço. Bem, a atmosfera do Netuno original é tão espessa que você mal pode ver sua mão na frente do seu rosto, e a pressão superficial é cerca de 100 vezes superior à da atmosfera da Terra. Mas nosso novo Netuno seria muito diferente, com uma atmosfera muito mais fina e menos densa. Teria ainda algum metano, água e amônia dentro, mas não tanto quanto antes. Finalmente, a temperatura. O atual Netuno está congelando com uma temperatura média de cerca de menos 220 graus Celsius. Mas se fosse do mesmo tamanho da Terra, provavelmente seria muito mais quente, assim como o Urano. Ah, assim é melhor. E é isso que temos por hoje para mudanças nos planetas. Mas o que aconteceria com todo o Sistema Solar se tornássemos todos os planetas tão pequenos? É difícil prever, mas é claro que sua gravidade e órbitas poderiam mudar muito. É improvável que algum deles saísse voando pelo espaço ou que se chocassem uns com os outros ou algo parecido, mas muitas de suas órbitas provavelmente se tornariam bastante instáveis, e o número de colisões com asteroides aumentaria significativamente. Naturalmente, tudo isso é pura especulação. Não é como se pudéssemos realmente testar tudo isso, mas ainda é uma experiência de pensamento bastante interessante, e faz com que apreciemos como nosso sistema solar é realmente único e especial do jeitinho que é. Colonizar outros planetas é como o auge das aventuras cósmicas. É um desafio que capturou a imaginação dos humanos durante séculos, e é algo que sempre sonhamos fazer. Um dos candidatos mais populares para esse papel é Marte. E isso não é surpreendente. Marte é um planeta rochoso semelhante à Terra em muitos aspectos, e até existem evidências de água em sua superfície. Isso o torna um excelente candidato para a colonização humana. Muitos cientistas e engenheiros estão trabalhando em planos para enviar humanos a Marte e estabelecer uma colônia permanente lá. Mas, e os outros candidatos? Existem muitos planetas e muitas luas em nosso sistema solar, então por que não colonizar outra coisa? Por exemplo, Ceres? Ceres é o tesouro dos tesouros cósmicos. É um planeta anão não totalmente desenvolvido, assim como o Plutão. Ele está localizado no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Esse planeta anão é o mais próximo do Sol e é adoravelmente minúsculo. O planeta inteiro tem aproximadamente o mesmo tamanho do estado do Texas. Então, por que escolhê-lo?
porque Ceres pode ser uma rica fonte de recursos valiosos. A superfície de Ceres é coberta por crateras e outras características geológicas, e os cientistas acreditam que abaixo de sua superfície há uma espessa camada de gelo de água, o que significa que no subsolo pode haver um oceano de água líquida. Se isso for verdade, Ceres pode ser um recurso valioso para futuras missões espaciais. Poderia potencialmente fornecer uma fonte de água para a exploração humana do sistema solar. Então, podemos colonizá-lo? E se sim, como fazemos isso? Na verdade, muitos cientistas propuseram essa ideia. Para colonizar Ceres, teríamos que usar os mesmos métodos usados para estabelecer colônias na Lua, em Mercúrio e nos satélites de Júpiter e Saturno. Não se preocupe, não é tão difícil. Só precisamos descobrir como nos adaptar a uma atmosfera muito rarefeita, a temperaturas extremas, a pressão e todas as outras coisas. Mas vamos manter a esperança. No fim das contas, tudo se resume a recursos. Vamos precisar de água, minerais, sílica e outras matérias-primas. Tudo isso nos ajudaria a criar uma colônia autossuficiente. E, por sorte, Ceres está cheio dessas coisas. Então, em primeiro lugar, poderíamos achar os locais de residência dentro das crateras de Ceres. Poderíamos construir cúpulas que nos protegeriam de todos os tipos de coisas perigosas, como radiação. Também poderíamos minerar regolito no cinturão de asteroides. O regolito é um solo residual que aparece como resultado do desgaste cósmico de rochas. Basicamente, é algo como a camada superficial do solo na Lua. Por que precisamos disso? Bem, porque poderíamos usá-lo para imprimir em 3D as camadas de base próximas ao gelo, para que nossas bases ficassem localizadas perto da água. Poderíamos então usar essas camadas de base para imprimir outras estruturas, como casas. Também poderíamos coletar gelo e moléculas orgânicas para criar água. E ao combinar água com o regolito, obteríamos um solo no qual poderíamos cultivar plantas e alimentos. Maravilhoso! Há também outra opção. Uma colônia pode ser criada no subsolo, bem ao lado da crosta gelada do planeta. Se no futuro formos cientistas super legais, poderíamos tentar acelerar a rotação de Ceres. Parece loucura, mas seria bastante benéfico. Isso nos ajudaria a criar gravidade artificial dentro das colônias subterrâneas. E por falar em gravidade, tudo isso pode parecer legal, mas vamos discutir as dificuldades que temos pela frente durante a colonização. Para colonizar Ceres, precisaríamos superar uma série de desafios. Para começar, precisamos desenvolver tecnologias que nos ajudem até mesmo a chegar a Ceres. Temos que ter algum tipo de nave que seja capaz de fazer voos longos no espaço. A primeira coisa é criar algum tipo de tração nuclear térmica ou nuclear elétrica. E talvez um tipo de combustível ainda mais avançado. Então também precisaremos de tecnologia para nos ajudar a sustentar a vida nesse mundo pequeno e rochoso. Ou seja, ferramentas para extrair e utilizar recursos locais. Além disso, como não há atmosfera em Ceres, teríamos que usar trajes espaciais e viver em habitats pressurizados. E isso é só o começo. Viver nesse planeta também não será uma tarefa fácil. Por exemplo, e as temperaturas extremas? Ou a radiação? Ou a famigerada gravidade incrivelmente fraca, que é definitivamente um dos maiores problemas? A gravidade de Ceres representa apenas 3% da gravidade da Terra. Você não gostaria de voar acidentalmente para o espaço enquanto joga futebol, não é? Mas o fato de que qualquer salto pode levar você a uma jornada sem fim não é o único problema. Mesmo que você permaneça na superfície do planeta, experimentará os mesmos sintomas e problemas dos astronautas que ficam na Estação Espacial Internacional. Por exemplo, perda de massa muscular, diminuição da densidade óssea, deterioração da visão, problemas no sistema cardiovascular. Uau, quem diria que a gravidade é tão importante? Portanto, se quiséssemos sobreviver em Ceres, precisaríamos de um monte de médicos ou algum tipo de gravidade artificial. E nem me fale sobre como a baixa gravidade desacelerará a produção e o trabalho. E claro, não podemos ir a lugar algum sem falar sobre dinheiro. Colonizar Ceres nos custará uma enorme quantia, especialmente levando em consideração todos os itens de que falamos aqui. No entanto, apesar de todas essas coisas, Ceres continua sendo um dos melhores candidatos à colonização. Por exemplo, ele contém muito metano e amônia, que podem ser usados como combustível manufaturado ou gás nitrogenado. Ou você pode apenas extraí-los para colonizar Marte e Vênus. Mesmo a baixa gravidade tem suas vantagens. Graças a ela, será muito fácil lançar espaçonaves de Ceres. Vamos desperdiçar muito menos combustível, o que significa que o transporte de Ceres para outros planetas seria muito mais barato e eficiente. Portanto, mesmo que Ceres não se torne nossa residência permanente, pode se tornar um bom centro de transporte, algo como um espaço-porto.
Poderíamos usá-lo como base para extrair todo tipo de coisas úteis do cinturão de asteroides. Então, transportaríamos todos esses recursos de volta para Marte ou para a Terra. Ceres também pode se tornar uma estação de reabastecimento para naves que viajam para além do sistema solar. Parece legal e bastante futurístico, né? Mas acho que qualquer tentativa de criar uma base permanente no cinturão de asteroides vai ter que esperar. Colonizar outros planetas é uma tarefa difícil e complexa. Exigirá a cooperação e a experiência de muitas pessoas diferentes e envolverá o desenvolvimento de novas tecnologias e a superação de muitos desafios. Antes de irmos para Ceres, temos que construir infraestruturas na Lua, em Marte e em algum lugar intermediário. Caso contrário, qualquer tentativa de colonizá-lo seria proibitivamente cara e provavelmente falharia antes que missões futuras pudessem alcançá-lo. Mas quanto mais colônias criarmos, mais provável é que, mais cedo ou mais tarde, construamos outra em Ceres. Isso não apenas abriria o cinturão de asteroides para exploração econômica, também serviria como um trampolim para o sistema solar externo. Isso, por sua vez, poderia levar à colonização das luas de Júpiter e além. Em outras palavras, as recompensas de colonizar Ceres podem ser grandes. Não só nos permitiria explorar e entender esse mundo fascinante, mas também poderia nos fornecer recursos valiosos que nos ajudariam a explorar e colonizar ainda mais o sistema solar. A vida em Ceres provavelmente seria desafiadora, mas empolgante, pois os humanos estariam construindo um novo lar para si mesmos e explorando os mistérios do universo. Imagine todos os novos restaurantes e as lojas temáticas do planeta que poderíamos ter. Bem-vindo ao Ceres Mart, onde tudo é de outro mundo. Portanto, se você é fã de caça ao tesouro cósmico, Ceres é certamente um destino rico e recompensador. Apenas certifique-se de usar uns pesos nos pés, para não voar para lugar nenhum. A Terra e Júpiter quase não têm nada em comum. Nosso planeta é dócil, pequeno, cheio de plantas e pandas fofinhos. Júpiter é um gigante gasoso horrível, com furacões potentes que jamais se acalmam. E se você cair nesse planeta, vai literalmente atravessá-lo de um lado para o outro. Mas o que aconteceria se nossa Terra fosse do tamanho do pai do Sistema Solar? Ah, seria divertido. Júpiter é um planeta tão grande que aposto que você nem tem ideia das proporções. O raio dele é cerca de 11 vezes maior que o raio da Terra, e ele é cerca de 316 vezes maior. Então, para transformar a Terra em outro Júpiter, precisaríamos aumentá-la 11 vezes. Se a densidade do planeta permanecesse igual, a massa da nossa nova Terra aumentaria bastante. Na verdade, ela seria 4 vezes maior que a de Júpiter. Claro, essas mudanças não ocorreriam com tranquilidade. A primeira coisa que perceberíamos seria... Não é o tamanho, seria a gravidade. Ela aumentaria cerca de 11 vezes comparada à Terra antiga. Cientistas dizem que conseguiríamos sobreviver em um planeta com gravidade maior, mas só se ela for menos de 5 vezes mais forte do que a que temos agora. Bem, vamos supor que somos pessoas destemidas, sempre prontas para desafiar a natureza. Como seria a vida? Não muito agradável. Após cada passo, teríamos que nos sentar em algum banco e fazer uma pausa, como se tivéssemos corrido uma maratona. Sim, andar seria super difícil. E boa sorte para se levantar depois. Para nos movimentarmos pelo planeta, precisaríamos ter músculos super fortes. Não teríamos mais problemas com lanches, pois seria preciso ser um halterofilista para conseguir chegar à geladeira. A força da gravidade afeta não só o movimento, mas também o tamanho de tudo. Sabia que muitos astronautas ganham alguns centímetros de altura por causa da falta de gravidade no espaço? Se você não gosta de ser baixinho, eis uma solução. Por outro lado, uma gravidade forte faria com que todos fossem menores, e não só os humanos, mas tudo em nosso planeta. As árvores seriam bem pequenas. Para crescer para cima, elas teriam que deslocar água de suas raízes para os galhos, o que seria praticamente impossível em tal gravidade. Então elas se tornariam pequenos arbustos. Também não haveria montanhas, até as maiores ficariam pequeninas, mas pelo menos todos conseguiriam escalar o Everest. Isso também se aplicaria aos animais. Nossos pets teriam que evoluir rapidinho para cortes musculosos para conseguirem andar. E pode dizer adeus aos passarinhos, é claro. E como se a situação já não estivesse complicada o suficiente, também seria muito difícil respirar. A pressão atmosférica aumentaria drasticamente, já que a Terra começaria a puxar ar para si mesma com uma força enorme. Você sentiria literalmente o peso dele sobre os seus ombros. Lembra que eu disse que você teria que fazer uma pausa a cada passo? Agora imagine ter que respirar através de um travesseiro. Pois é, e os problemas não param por aí.
A pressão atmosférica é muito importante no comportamento das moléculas da água. Seria muito mais difícil para a água ferver ou virar gelo. A maioria das geleiras derreteria e provavelmente não haveria mais nuvens também. Todo o vapor de água desceria com força em nossa direção, por meio de chuvas torrenciais. Se não fôssemos inundados instantaneamente, seria sorte. Mas haveria também algumas vantagens. Por exemplo, tudo ao nosso redor ficaria mais espaçoso. Se não morrêssemos afogados, haveria um monte de regiões desertas no planeta. Quem sabe os preços dos lotes finalmente cairiam. Mas essas regiões inexploradas certamente continuariam inabitadas, já que é preciso atravessar mares e oceanos para chegar lá. Não só por ser incrivelmente difícil se movimentar pela água, mas também porque os corpos de água do nosso planeta seriam 10 vezes maiores. Só de pensar em se perder no meio de um oceano a gente já fica aterrorizado. Agora imagine se ele fosse 10 vezes maior e mais profundo. Então, não seria possível mais navegar. E esqueça os aviões ou visitar o espaço sideral de novo. Mas espera, ainda não acabou. Se a Terra fosse do tamanho de Júpiter, também teríamos vulcões entrando em erupção por toda parte. Por causa do aumento em sua massa, a Terra se tornaria incrivelmente instável. Todos os vulcões adormecidos voltariam a ser ativos e haveria lava e gases venenosos por toda a parte. Em 1883, ocorreu a erupção mais destrutiva da história da humanidade, a erupção do vulcão Krakatoa. Foi em uma pequena ilha, mas pessoas do planeta inteiro sentiram as consequências. A erupção destruiu a ilha, desencadeou muitos tsunamis e nuvens de gases tóxicos se espalharam por quilômetros. Agora imagine isso, só que 10 vezes pior. É o que aconteceria em nossa Terra com o tamanho de Júpiter. Seria parecido com a queda do asteroide Chicxulub, aquele que extinguiu os dinossauros da face da Terra. Depois, gases venenosos se espalhariam por todo o planeta, causando uma das maiores extinções em massa da história. E também perderíamos nosso campo magnético. Seria a gota d'água. O campo magnético é muito importante para a vida na Terra. Segundo Rory Barnes, da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, ele é um escudo que protege a vida do planeta de todas as sujeiras espaciais, ou seja, de todos os tipos de radiação e ventos solares. Existe um núcleo de ferro derretido dentro do nosso planeta. Ele é responsável por produzir o campo magnético. Se a quantidade de pressão sobre esse núcleo aumentasse devido à gravidade, ele se solidificaria. E, por causa disso, o campo magnético da Terra desapareceria. Ficaríamos expostos aos efeitos da radiação cósmica. Só de pensar já sinto calafrios. Ok, então agora sabemos que viver nessa nova Terra seria um verdadeiro pesadelo. Mas e o espaço sideral? Você provavelmente já ouviu dizer que Júpiter, graças à sua forte gravidade, nos protege dos asteroides. Bem, essa seria a nossa missão. Júpiter sofre cerca de 24 mil colisões por ano, então esse seria o nosso destino. Lembra que falamos sobre o asteroide Chicxulub? Tragédias parecidas acontecem em nosso planeta a cada 100 milhões de anos. Mas se ele ficasse do tamanho de Júpiter, esses carinhas nos visitariam toda sexta-feira. Outra coisa, teríamos que dizer adeus à Lua. Nosso satélite natural fica próximo demais da gente. Então, se a Terra crescesse, seria uma verdadeira catástrofe. Veríamos a Lua ser despedaçada no céu. Claro, depois disso, todos os fragmentos dela voariam para a nossa direção. Há uma teoria que afirma que, bilhões de anos atrás, a Lua se separou da Terra e seus pedaços se juntaram, formando uma bola. Seria como assistir esse processo retrocedendo. Mesmo que a Lua sobrevivesse, continuando na órbita da Terra, as mudanças nas marés ainda seriam drásticas. As consequências dessas mudanças são imprevisíveis, mas provavelmente um monte de tsunamis estaria entre elas. Em contrapartida, ganharíamos algumas luas novas. Júpiter tem 79, deve ser uma vista espetacular, né? Isso se as nuvens de gás não a bloqueassem. Outra coisa, o surgimento de um segundo planeta gigante traria consequências significativas para todo o sistema solar. Não se preocupe, outros planetas não colidiriam contra nós. Muitas pessoas não têm noção do quão distantes os planetas estão uns dos outros. Mesmo assim, a nova Terra mudaria um pouquinho as órbitas de outros planetas e afetaria a velocidade de rotação deles. E a própria Terra giraria ao redor do Sol muito mais lentamente, por causa de sua massa gigante. Por exemplo, um ano equivale a 12 anos terrestres em Júpiter. Tudo isso, claro, afetaria as estações e o clima de modo geral. Então, será que haveria vida na Terra? Que coragem fazer essa pergunta. Mas se um dia conseguirmos encontrar uma super Terra habitável do mesmo tamanho de Júpiter, seria interessante descer para dar uma olhada. Bem, estamos chamando Urano de forma errada todo esse tempo.
Os astrônomos dizem que deveríamos pronunciá-lo como Urana. No entanto, não posso dizer que uma entonação diferente mude muita coisa. Entretanto, as coisas poderiam ter sido diferentes. Inicialmente, Urano deveria ter o majestoso nome de George, semelhante a um monarca, porque os astrônomos queriam batizá-lo com o nome do rei George III. No final, mudaram de ideia, e agora esse é o tema de todas as piadas. Se você pegar o custo total do lançamento de uma missão e dividi-lo pelo peso da carga, verá alguns números bastante surpreendentes. De acordo com especialistas, em 2016 costumava custar $10 mil para enviar apenas cerca de meio quilo de carga ao espaço. Mas agora os preços dispararam. A carga da espaçonave Cygnus custa mais de $43 mil por aproximadamente meio quilo, enquanto as novas transportadoras da SpaceX custam cerca de $27 mil por meio quilo. Lembra de como é caro pagar por água nos aeroportos? Agora, uma garrafa de água no espaço custaria algo entre $9.100 e $43 mil. E isso apenas para ser entregue no espaço. Quanto à água no espaço, bem, ela costumava ser considerada uma coisa muito rara. Mas na realidade, há gelo em todo o sistema solar. Então você não precisa comprar aquelas garrafas superfaturadas de $43 mil. Ela está presente em cometas, asteroides e até mesmo crateras difíceis de serem vistas em Mercúrio e na Lua. No entanto, não temos certeza se há água suficiente nesses lugares para sustentar colônias de pessoas. Marte também tem gelo em seus polos, escondido sob a poeira e a geada de sua superfície. Até mesmo corpos celestes menores, como o Encelados, que é a lua de Saturno, e o planeta não Ceres, têm gelo. Os cientistas da NASA acreditam que pode haver uma chance de encontrar vida na lua Europa, de Júpiter. Talvez exista água líquida sob sua casca gelada. Europa, embora seja muito menor do que a Terra, pode ter um oceano profundo o suficiente para conter 2 vezes mais água do que todos os oceanos do nosso planeta juntos. Em 2009, os cientistas que exploraram uma enorme nuvem de gás e poeira no centro de nossa galáxia se depararam com uma surpresa fascinante. Eles encontraram formiato de etila dentro da nuvem. Essa substância química é responsável pelo sabor delicioso das framboesas e tem um aroma semelhante ao do rum. Além disso, outra região próxima está repleta de álcool etílico, o mesmo tipo encontrado em muitas bebidas. Na verdade, há álcool suficiente nessa região para fornecer a cada pessoa na Terra 300 mil litros de cerveja todos os dias durante o próximo bilhão de anos. Acredite ou não, mas nós temos um buraco negro na Terra. O fato é que criar um deles em laboratório era algo indispensável. Estudar esses monstros no espaço real continua sendo um sonho distante, portanto só foi possível criar um para fazer experimentos em um laboratório. Um grupo de cientistas da Holanda queria explorar a misteriosa teoria da radiação Hawking proposta pelo icônico Stephen Hawking. Usando átomos para imitar um horizonte de eventos, eles orquestraram elétrons, causando um aumento na temperatura que se assemelhava a um espaço-tempo plano. À medida que as partículas se moviam por meio de flutuações quânticas, um anel de radiação infravermelha apareceu ao redor do buraco negro cultivado em laboratório, espelhando a ideia de Hawking. Pode parecer loucura, mas você pode ser totalmente alérgico à Lua. Resumindo, na última missão da Apollo, trouxeram mais amostras de rochas do que nunca. Além disso, nela havia o primeiro e único cientista profissional na Lua, Jack Schmitt. Ele era geólogo, e suas amostras de pedras lunares ajudaram os pesquisadores a aprender mais sobre o campo magnético e a história vulcânica do nosso satélite natural. Durante as expedições, ficou evidente que Jack Schmitt era alérgico à poeira lunar. O pó arenoso e pegajoso grudava em seu traje e em sua pele, causando irritação em seus seios nasais, nariz, olhos e garganta por algumas horas depois que ele tirava o capacete. As estrelas de nêutrons são extremamente densas, sendo basicamente apenas um monte de nêutrons esmagados em um espaço super pequeno. Se você tivesse apenas uma colher de chá desse material, ele pesaria mais do que toda a população humana combinada. E para igualar a densidade de uma estrela de nêutrons, todos teríamos que nos espremer em um espaço do tamanho de um cubo de açúcar. Não, obrigado. Quando se trata do espaço sideral, tendemos a pensar que a Terra e a Lua estão bem próximas, mas na realidade seria possível espremer todos os outros planetas do nosso sistema solar entre elas. A distância média entre nós e o nosso satélite é de cerca de 384 mil quilômetros. Se você somasse os diâmetros dos 7 planetas, ainda teria algum espaço de sobra, cerca de 8 mil quilômetros.
Em novembro de 2011, os cientistas fizeram uma descoberta inovadora de um enorme reservatório de água no espaço. Essa água, equivalente a 140 trilhões de vezes toda a que existe nos oceanos da Terra, poderia fornecer a cada pessoa daqui o equivalente a um planeta de água 20 mil vezes. Esse reservatório estava localizado próximo a um enorme buraco negro que atrai matéria e emite energia, conhecido como quasar. O líquido foi formado por ondas de energia que colidiram átomos de hidrogênio e oxigênio e foi encontrado a cerca de 12 bilhões de anos-luz de distância. Quando o rover Curiosity Mars tirou sua primeira foto do pôr do sol em 2015, os cientistas estavam praticamente dando cambalhotas para trás de tanta empolgação. Acontece que o pôr do sol no planeta vermelho é tudo menos vermelho. Na verdade, tem um tom de azul deslumbrante. De acordo com a NASA, a razão por trás desse fenômeno é que a poeira na atmosfera marciana é como um filtro mágico que deixa a luz azul brilhar enquanto bloqueia os tons quentes como amarelo, laranja e vermelho. Vênus é um planeta de rotação lenta em comparação com a Terra. Ele leva 243 dias para fazer um giro completo, e faz isso na direção oposta. Mas, embora leve mais tempo para rodar, ele gira em torno do Sol em apenas 225 dias porque está localizado muito próximo da nossa estrela. Portanto, acredite ou não, um ano em Vênus é na verdade mais curto do que o seu dia. Você pode pensar que o céu noturno deveria estar cheio de estrelas, sem nenhum espaço escuro. Essa ideia é conhecida como paradoxo de Olbers, em homenagem ao astrônomo alemão Heinrich Wilhelm Olbers. Ele achava que se o universo fosse infinito, imutável e atemporal, então deveríamos ver estrelas em todos os lugares para onde olhássemos. Mas acontece que o universo não é infinito, imutável ou atemporal. Edwin Hubble descobriu que ele está realmente se expandindo, e a radiação remanescente do Big Bang nos diz que tem cerca de 13,8 bilhões de anos. Pense em todas as velas de aniversário. Assim, a razão pela qual não vemos estrelas em todas as direções é que algumas estão muito distantes ou não existem há tempo suficiente para que sua luz chegue até nós. Durante a missão lunar Apollo 16, Ken Mattingly, o piloto do módulo de comando, teve um pequeno susto quando percebeu que sua aliança de casamento estava faltando. Toda a tripulação procurou freneticamente por ela na espaçonave, mas não teve sorte. Finalmente, no 9º dia, enquanto Mattingly estava em uma caminhada espacial, o anel foi visto flutuando pela porta da escotilha. Charles Duke Jr. tentou agarrá-lo, mas não conseguiu. Por sorte, o objeto ricocheteou no capacete de Mattingly e caiu nas mãos de Duke. É legal que o tenham encontrado, mas há muitas outras coisas que as pessoas deixaram lá em cima. Até uma escova de dentes está flutuando em algum lugar. Mercúrio já é o menor planeta de nosso sistema solar, sem contar Plutão, é claro, e o segundo mais denso depois do nosso, e, acredite ou não, está realmente encolhendo e ficando mais denso. Durante muito tempo, os cientistas pensaram que a Terra era o único planeta com atividade tectônica. Mas tudo mudou quando a espaçonave Messenger passou por Mercúrio, dando-nos uma visão detalhada dele. Em 2016, a Messenger descobriu essas formações maneiras semelhantes a penhascos, chamadas escarpas de falhas. Como ainda são relativamente pequenas, os cientistas acham que são bem novas, sugerindo que Mercúrio ainda está se contraindo 4 bilhões e meio de anos após o início do sistema solar. Há cerca de 10 anos, o astronauta italiano Luca Parmitano passou por uma experiência de quase afogamento durante sua caminhada espacial devido a um vazamento de água que não foi resolvido. Ninguém sabia como aconteceu e por que Luca acabou tendo líquido em seu capacete. A NASA investigou o problema há 6 meses, mas não conseguiu determinar a causa exata da entrada de água no capacete de Luca. Antigamente, de 774 a 775, a Terra foi atingida por uma mega explosão de radiação. Essa explosão anormal de energia deixou a sua marca. Os anéis das árvores daquele ano mostram níveis muito altos de material radioativo. Mas o que exatamente causou isso? Os cientistas estão inclinados a pensar que o motivo foi uma explosão solar. Algumas pessoas acham que talvez uma supernova maciça tenha causado a explosão de radiação. Mas o astrônomo Phil Plait diz que, se esse fosse o caso, ela teria que estar a menos de 1000 anos-luz de distância e, portanto, extremamente brilhante. Mas não há registro de que isso tenha acontecido. Nenhuma estrela da morte brilhante e reluzente foi vista.
Depois de observar o carbono radioativo e o berílio nos anéis das árvores, os cientistas descartaram várias outras possibilidades. Inicialmente, eles consideraram que se tratava de uma colisão entre estrelas de nêutrons ou entre uma estrela de nêutrons e um buraco negro. Esses tipos de colisões produzem uma explosão super rápida de raios gama sem nenhum show de luz, o que se alinha melhor com as evidências. Mas esse tipo de colisões é muito raro. Plate acha que é meio improvável que essa seja a resposta. Ele calcula que só deveríamos ver um desses eventos em nossa galáxia uma vez a cada 1 milhão de anos. Portanto, ter ocorrido um há apenas 1.200 anos parece muito estranho. Os cientistas estão seriamente preocupados com esses eventos raros. Se um deles acontecesse mais perto da Terra, poderia bagunçar a vida em nosso planeta. Mesmo que estivesse a milhares de anos-luz de distância, um evento semelhante nos dias de hoje poderia causar o caos em todos os sistemas eletrônicos sofisticados nos quais confiamos. Portanto, é bom que essas explosões de raios gama sejam raras, porque se fossem mais comuns, a Terra poderia ficar em maus lençóis. Você pode pensar que se o nosso planeta pode suportar mega explosões de radiação, poderia facilmente suportar algo menos assustador. Digamos, gafanhotos. Lamento dizer isso, mas não é exatamente verdade. Em 1874, durante um verão quente no Kansas, as coisas tomaram um rumo estranho. Os gafanhotos invadiram as grandes planícies, chegaram como uma tempestade, cobrindo casas, árvores e até mesmo os trens que passavam. A missão desses insetos parecia a de causar o caos. Os agricultores tiveram que se esforçar para proteger seus poços e praticamente tudo que valia a pena salvar. Os gafanhotos pousavam por toda parte, causando estragos em tudo que viam. Até mesmo as pobres ovelhas perderam sua lã. Os gafanhotos chegaram a arrancar a tinta das carroças e os cabos das forquilhas. Isso mostra o quanto eram destrutivos. Os animais de criação tentaram revidar comendo-os, mas o número de insetos era muito grande. Naquele ano, essas criaturas causaram cerca de 200 milhões de dólares em danos às plantações. A invasão de gafanhotos foi tão terrível que até o exército dos Estados Unidos entrou em cena para ajudar. No final, os gafanhotos começaram a desaparecer, poupando as planícies de mais devastação. Os desastres naturais podem ser ainda mais inesperados do que as explosões de radiação do espaço e as invasões de gafanhotos. Veja! Em junho de 2017, um pastor de renas no noroeste da Sibéria estava cuidando de seus afazeres quando, de repente, ouviu uma explosão muito forte e viu fumaça saindo do chão. Se isso acontecesse comigo, eu precisaria trocar minhas calças, desculpe. Mais tarde, eles encontraram um enorme buraco com cerca de 7 metros de largura e quase 20 metros de profundidade, cercado por pedaços de gelo e terra. Mais de 17 desses buracos negros foram encontrados na área. Eles estavam cheios de água turva e envoltos em mistério. Algumas pessoas acharam que eram buracos de pia, outras tinham certeza de que foram deixados por testes de dispositivos ultra-secretos ou até mesmo por vários meteoritos. Agora, a ideia mais recente é que esses buracos são, na verdade, crateras causadas pelo aquecimento do Ártico e pelo derretimento do solo congelado. A teoria afirma que, à medida que o solo derrete, bolsas de gás presas sob a superfície irrompem, criando esses buracos dramáticos. Aparentemente, essas crateras assustadoras têm aparecido em pontos específicos da Sibéria, onde antigas falhas geológicas estão vazando gás natural quente há muito tempo. Combine isso com um pouco de metano remanescente de antigos sedimentos de lagos e você terá uma receita para algumas surpresas explosivas à medida que o planeta se aquece. Ainda não está com medo? Tudo bem, talvez você tenha medo da escuridão, não é? Se for o caso, você não gostaria de estar em 536. Foi o ano em que o mundo passou por um período de 18 meses de escuridão. Uma névoa misteriosa cobriu a Europa, o Oriente Médio e partes da Ásia, bloqueando o Sol e causando o caos. Foi como a Idade das Trevas, mas de verdade. Acontece que o principal culpado por essa névoa foi uma erupção vulcânica na Islândia. Essa erupção espalhou cinzas por todo o hemisfério norte, causando a queda das temperaturas e o fracasso das colheitas. Muitas pessoas congelaram e morreram de fome. Foi terrível. Os historiadores da época até falavam sobre como era estranho. O sol parecia a lua, os verões eram muito frios e até nevou na China em pleno verão. Tudo isso aconteceu porque as cinzas vulcânicas bloquearam o sol. E para piorar ainda mais a situação, esse período de escuridão provocou o início da peste bubônica em 541. Isso é que é uma época difícil. Vamos voltar rapidamente à Sibéria.
Em 1908, bem na região selvagem da Sibéria, um asteroide apareceu para uma visita inesperada. Hoje nós o conhecemos como asteroide Tunguska, mas o nome não foi dado instantaneamente. A população local só teve um vislumbre do espetáculo. Uma bola de fogo brilhante cruzando o céu, seguida de um enorme estrondo. Árvores voaram, houve incêndios, e os animais também não ficaram muito felizes com isso. Mas como a área era tão remota, poucas pessoas notaram o acontecido. Por quase 2 décadas, ninguém se preocupou em verificar o local de Tunguska. As pessoas tinham muito o que fazer naquela época. Mas, finalmente, os cientistas foram até lá e encontraram evidências das travessuras do asteroide. Mais tarde, em expedições, eles encontraram algumas micropartículas espaciais. Hoje em dia, a NASA tem um programa de defesa planetária. Eles até enviaram uma missão para testar a tecnologia de desvio de asteroides. Porque, quem sabe, quando a próxima rocha cósmica baterá à nossa porta, certo? Em meados do século XIX, houve mais uma tempestade solar épica chamada de Evento Carrington. Ela pode não parecer grande coisa para você, mas teve consequências bastante graves. No dia seguinte após essa tempestade solar, a Terra foi atingida por uma tempestade geomagnética insana que fez com que os telégrafos saíssem dos trilhos e causou auroras nos trópicos, onde elas normalmente nunca aparecem. Na verdade, toda essa loucura do clima espacial começou com coisas estranhas acontecendo na superfície do Sol, como as manchas solares. A partir dessas manchas, erupções solares e outras maluquices eletromagnéticas podem surgir e bagunçar nossa tecnologia. Tempestades solares enormes como essa podem sair do Sol a velocidades de até 2.896 km por segundo. Elas podem conter bilhões de toneladas de material solar com um pequeno e atrevido campo magnético que adora atrapalhar o campo magnético da Terra quando se encontram. Agora, preste atenção! Estamos nos aproximando do próximo máximo solar em 2025, portanto é um bom momento para verificar o histórico das piores tempestades solares, como o evento Carrington, e prestar atenção. Imagine se uma tempestade semelhante ocorresse hoje. Um apocalipse na internet. As empresas ficariam offline e estaríamos enfrentando sérios prejuízos. Felizmente, essas mega tempestades solares não acontecem com muita frequência, mas o clima espacial é difícil de prever. Portanto, quem sabe quando ocorrerá a próxima? Uma nova super-terra foi descoberta por astrônomos e é bastante intrigante. Esse planeta, chamado TOI 715b, tem cerca de 1,5 vezes o tamanho da Terra, por isso é chamado de super-terra. Ele também está relativamente próximo de nós em termos espaciais, a apenas 137 anos-luz de distância. Para fins de comparação, a maioria dos exoplanetas está a centenas de anos-luz de distância, e todos os objetos interessantes, como buracos negros e nebulosas, geralmente estão a mais de milhares de anos-luz de distância da gente. Então, será que ele poderia ser habitável? A zona habitável é uma estimativa de onde um planeta pode ter as condições adequadas para a existência de água líquida. É o que chamamos de uma certa distância da estrela, onde as temperaturas do planeta devem ser razoáveis e a água deve permanecer líquida em sua superfície. Não é muito precisa porque depende de vários fatores, como o tipo de estrela, o grau de reflexão do planeta, seu tamanho, dentre outras coisas. Além disso, o simples fato de estar nessa zona não é suficiente para que a água realmente esteja lá. O planeta também precisa ter o tipo certo de atmosfera e algumas outras coisas. Por isso, inventamos uma definição mais rigorosa em 2014, a Zona Habitável Conservadora. É um termo mais preciso, que define os melhores candidatos que têm água líquida. Caso contrário, teríamos muitos planetas potencialmente habitáveis que, na verdade, não são habitáveis. A Zona Habitável Conservadora, ou ZHC, é baseada na quantidade de energia que um planeta recebe de sua estrela em comparação com a Terra. Se um planeta rochoso recebe entre 40% e 85%, ele é considerado como estando na ZHC, independentemente da distância de sua estrela. Esses planetas têm uma chance maior de serem habitáveis. E sim, o TOI 715b está localizado nessa região. Essa super-terra orbita uma estrela do tipo M, também chamada de anã vermelha. É uma estrela muito menor e mais fria do que o nosso Sol, com cerca de 1/4 do tamanho e da massa do Sol. Mas se o planeta estiver localizado na zona habitável, ele é de fato uma opção melhor para a vida. As anãs vermelhas vivem muito mais tempo do que o nosso Sol, que é uma anã amarela.
Isso também significa que elas têm mais tempo para formar pequenas criaturas em seus planetas. E essa anã vermelha é realmente mais velha do que a nossa estrela. O Sol tem 4,6 bilhões de anos e essa estrela tem 6,6 bilhões de anos, mais ou menos algumas centenas de milhões de anos de diferença. Ela não tem muita atividade magnética, por isso não é perigosa. Ela não se inflama como as anãs vermelhas mais jovens. Essas explosões podem ser muito fortes, podendo até mesmo ferir os planetas, removendo sua atmosfera. Embora alguns planetas ao seu redor tenham atmosferas mais finas, parece que essa anã vermelha já deu tudo de si. Essas anãs vermelhas são onde estamos procurando planetas que possam suportar vida no momento. Nossa superterra está muito próxima de sua estrela, dando uma volta em torno dela em apenas 19 dias. Como a estrela é pequena e o planeta está tão próximo, a passagem do planeta na frente de sua estrela acontece com frequência e é bastante clara. Isso facilita que telescópios como o James Webb estudem sua atmosfera sem precisar de muito tempo. E por falar no telescópio espacial James Webb, ele está nos levando a uma nova era de compreensão de planetas distantes além do nosso sistema solar. Imagine poder ver quais gases compõem o ar em um planeta a milhões de anos-luz de distância. O James Webb nos ajudará a encontrar mundos que poderiam suportar a vida. No momento, ele está tentando descobrir se o TOI 715b tem uma atmosfera. Se tiver, sua atmosfera poderá ser mais fácil de detectar em comparação com um planeta mais seco e mais denso. E então poderemos ficar ainda mais entusiasmados, porque ele pareceria um bom lugar para sustentar a vida. Além de tudo isso, pode haver outro planeta nesse sistema, também na zona habitável. Não temos certeza se ele realmente existe, é apenas um candidato com um nome maluco. Mas, se ele for real, teria aproximadamente o tamanho da Terra. Além disso, seria o menor planeta na zona habitável já detectado pelo telescópio TESS. Outra coisa legal sobre o TOI 715b é que ele pode não apenas ter água, mas ser um mundo inteiro de água. Um planeta oceânico é um tipo de planeta que tem um oceano cobrindo sua superfície ou tem oceanos subterrâneos. Eles podem não ter muita terra seca, pois a água pode cobrir tudo. Às vezes, o planeta inteiro pode estar coberto por outros líquidos, como lava ou amônia. Quando se trata de planetas fora do nosso sistema solar, não podemos ver a água da superfície diretamente com a nossa tecnologia atual. Em vez disso, os cientistas procuram o vapor de água na atmosfera como um indício de que possa haver água líquida abaixo. E é claro, nos perguntamos se esses planetas podem ter vida. Esperamos que não na forma de monstros semelhantes a leviatãs. Nossos modelos mostram que planetas com oceanos podem ser bastante comuns em nossa galáxia. Isso significa que pode haver muitos mundos oceânicos lá fora, esperando para serem descobertos. Mas a parte mais interessante sobre o TOI 715b é que ele está na chamada lacuna de raio de planeta pequeno. Se dermos um alinhamento aos planetas, haverá aqueles que são maiores e menores que a Terra, mas há uma súbita lacuna nos planetas que são cerca de 1,5 vezes a 2 vezes maiores que o nosso. Onde eles estão? Essa lacuna é interessante para os cientistas porque nos diz algo sobre como os planetas se formam e mudam ao longo do tempo. Não é que os planetas não se formem nessa faixa de tamanho. Na verdade, eles começam maiores e depois perdem parte de sua massa, como um balão que se esvazia gradualmente. Talvez isso aconteça devido à forma como orbitam suas estrelas, com as estrelas soprando parte de sua massa à medida que dançam ao redor delas, como o nosso Sol faz com o gás das caudas dos cometas. Essa lacuna guarda muito mistério, e planetas como a nossa nova superterra são pistas que podem nos ajudar a desvendá-la. Não temos certeza se ela existe em torno das anãs vermelhas. Talvez seja uma lacuna no grau de densidade desses planetas e não em seu tamanho real. Portanto, estudar nosso planeta descoberto é ainda mais interessante. Ele nos ajudará a aprender mais sobre estrelas distantes e seus planetas. Já mencionei o TESS há algum tempo. O TESS da NASA, satélite de pesquisa de exoplanetas em trânsito, está no espaço há 6 anos e tem sido incrivelmente bem-sucedido. A NASA lançou o TESS porque já havíamos encontrado mais de 5.000 planetas em órbita de outras estrelas, principalmente graças ao telescópio Kepler. Mas o Kepler encontrou principalmente planetas grandes, não necessariamente como a Terra. Decidimos concentrar o TESS na descoberta de planetas menores, do tamanho da Terra, em torno de estrelas brilhantes próximas, tornando-os mais fáceis de estudar com futuros telescópios.
Funciona assim: a câmera observa as estrelas e procura mudanças em seu brilho. Se o brilho cair repentinamente por um tempo e depois voltar, isso pode significar que há um planeta passando na frente dela. Mas as estrelas também podem escurecer por outros motivos. Por exemplo, a formação de chamas ou a presença de manchas escuras em sua superfície. É por isso que precisamos ter cuidado com esses dados. O TESS nos mostra o tamanho e a órbita desses planetas. Em seguida, os telescópios terrestres ajudam a determinar sua massa. Com esses 3 parâmetros, podemos descobrir do que os planetas são feitos e se são rochosos como a Terra ou gasosos como Júpiter. Sim, é melhor evitar Júpiter depois de uma noite de taco. Um exemplo das descobertas do TESS foi o sistema TOI 700. Lá, ele descobriu o primeiro planeta semelhante à Terra. Esse exoplaneta também orbitava uma anã vermelha e está ainda mais próximo de nós, a cerca de 100 anos-luz de distância. Infelizmente, é improvável que seja habitável porque as temperaturas lá são malucas. Outra grande descoberta foi feita no sistema AU Microscopy. O TESS detectou um planeta com cerca de 4 vezes o tamanho da Terra e outro com quase 3 vezes o tamanho da Terra. Esse sistema se tornou uma área importante para estudar como as estrelas e os planetas se formam e mudam com o tempo. O TESS também detectou uma variedade de outras descobertas interessantes, incluindo supernovas, mundos quentes e assim por diante. E, ao entrar em seu 6º ano, só podemos esperar mais descobertas interessantes. Há cerca de 1 ano aconteceu algo inusitado em Marte. Seu escudo magnético e o ar ao seu redor se expandiram para cerca de 3 vezes o tamanho normal. A Terra também já experimentou esse balonismo antes, em 1929. Isso fez com que nossa magnetosfera se expandisse até 100 vezes seu tamanho normal. E os cientistas estão dizendo que poderemos passar por isso novamente em breve, mas em uma escala ainda maior. As consequências podem ser catastróficas. Vamos ver por que isso acontece e o que pode nos acontecer caso se repita. O Maven Orbiter da NASA está orbitando Marte desde 2014. É a única espaçonave que temos que mantém o controle tanto do Sol quanto do planeta vermelho. Em 2022, no dia 26 de dezembro, ela testemunhou um espetáculo fascinante. A atmosfera e o escudo magnético de Marte subitamente se estenderam por milhares de quilômetros. De acordo com os cientistas, trata-se de um evento único e incrivelmente dramático, e a Maven estava lá para registrar tudo. Os estudiosos tentaram desvendar esse mistério. Ao investigar o evento, descobriram algo incrível. Acontece que esse show aéreo estava ligado aos ventos solares. Eles são uma corrente de partículas provenientes do Sol. É um fluxo constante de prótons e elétrons da atmosfera externa da nossa estrela. Movendo-se super rápido até 804 km por segundo, essas partículas carregadas viajam pelo sistema solar em um estado de plasma. Marte, como todos os outros planetas do nosso sistema solar, está sempre lidando com o vento solar. Pense nele como uma brisa vinda do Sol, que pressiona o escudo magnético marciano, chamado magnetosfera, e é parte do motivo pelo qual o planeta perde parte de sua atmosfera para o espaço. Os pesquisadores descobriram que a estranha expansão no planeta vermelho aconteceu porque havia um raro vazio nele. O vento solar mais rápido se juntou ao mais lento, fazendo com que eles se comprimissem. Isso criou uma lacuna em parte da atmosfera marciana, porque faltava um pouco de vento solar. Essa situação incomum fez com que a magnetosfera se expandisse muito rapidamente. O Sol passa por um ciclo a cada 11 anos, aproximadamente. Ele vai de baixa atividade ou mínimo solar para alta atividade ou máximo solar. Depois volta a oscilar. Percebemos isso no século XVIII e estamos atualmente no 25º ciclo. Tudo isso se deve ao campo magnético do Sol. Durante o mínimo solar, esse campo é forte e organizado, mas com o tempo se enfraquece. De repente, a atividade aumenta, o que cria ventos solares. O Sol lança jatos de partículas sobre os planetas, inclusive a Terra. Em 1999, o vento solar quase desapareceu por 3 dias. É provável que isso se repita agora. Desta vez, os cientistas acreditam que ele poderá nos atingir mais cedo e com mais força do que o esperado. O Sol se torna bastante ativo, emitindo plasma ardente, desenvolvendo grandes manchas escuras e liberando radiação poderosa. E, infelizmente, o próximo máximo solar meio que nos pegou desprevenidos.
A tempestade foi prevista para 2025, então os cientistas não estão muito preparados. O número de manchas solares observadas foi muito maior do que o previsto. O Sol atingiu um pico de manchas solares de 8 anos em 2022 e, em seguida, apresentou em 2023 mais do que o dobro esperado delas. E não são apenas elas. As explosões solares também estão aumentando. Em março, a tempestade geomagnética iluminou os céus com auroras vibrantes em 30 estados dos Estados Unidos. Foi a tempestade mais forte em mais de 6 anos. Muitos eventos solares raros se tornaram mais comuns recentemente. Por exemplo, uma gigantesca cachoeira de plasma, um vórtice polar girando em torno do polo norte do Sol por horas, e um tornado solar de 3 dias com mais de 14 terras. Por causa de tudo isso, a Terra enfrenta alguns riscos. Tempestades solares podem atingir nosso planeta, atrapalhando as comunicações, danificando os sistemas de energia e causando apagões, além de até mesmo representar ameaças aos seres vivos. Elas podem ionizar a atmosfera terrestre, o que afetaria os sinais de rádio e os sistemas de GPS. Grandes desastres, como terremotos ou tsunamis, combinados com esses apagões, levariam a resultados catastróficos. Sem contar que fortes tempestades solares podem gerar correntes elétricas capazes de danificar a infraestrutura, incluindo redes de energia e linhas ferroviárias. Os passageiros de aviões podem experimentar níveis mais altos de radiação durante tempestades solares. É difícil dizer o que isso significaria para a saúde. Entretanto, os astronautas em espaçonaves, como da Estação Espacial Internacional, podem enfrentar riscos mais significativos. As futuras missões espaciais terão de levar em conta os ciclos solares. Não somos as únicas criaturas em perigo. Essas tempestades podem interromper os padrões de migração de animais, como baleias cinzentas, tartarugas marinhas e pássaros. Todos esses pobres animais dependem do campo magnético da Terra para entender o que está acontecendo. E como cereja do bolo, há o risco de colisões de satélites. As empresas espaciais comerciais estão concentradas em lançar satélites rapidamente, em vez de fazer isso com segurança. Por essa razão, muitas vezes ignoram o impacto do clima espacial. Durante as tempestades solares, a atmosfera superior ionizada aumenta a resistência dos satélites em órbita da Terra. Se algo der errado, os satélites podem ser forçados a sair de órbita e colidir conosco. A tempestade solar mais assustadora que já aconteceu conosco foi o evento Carrington. Em 1859, a Terra passou pela tempestade geomagnética mais intensa já registrada. O céu se iluminou com auroras vibrantes, visíveis desde os polos norte e sul até lugares como Cuba e Japão. A exibição foi tão brilhante nos Estados Unidos que os garimpeiros acordaram pensando que era de manhã. Ela foi causada por uma enorme explosão solar. As auroras eram de tirar o fôlego, mas o impacto foi mais do que visual. Elas interromperam os sistemas de telégrafo na Europa e na América do Norte. Os postes telegráficos lançaram faíscas, os operadores levaram choques elétricos e as conversas foram conduzidas usando a corrente auroral em vez de baterias. Tempestades semelhantes ocorreram pelo menos 3 vezes ao longo da história, com as mesmas consequências terríveis. Os cientistas estimam que o custo de um evento como esse poderia variar hoje de 600 bilhões a 2,6 trilhões de dólares somente nos Estados Unidos. Os pesquisadores continuam a estudar eventos históricos e dados de núcleos de gelo para entender e se preparar para os possíveis impactos de futuras tempestades solares. O comportamento do Sol é muito imprevisível, mas isso só mostra que precisamos estudá-lo com mais profundidade. A chance de que essa nova tempestade seja igual a uma supertempestade, como o evento Carrington, é baixa. Além disso, se passarmos esse tempo nos preparando, ela poderá passar despercebida. A preparação geralmente envolve o ajuste das trajetórias dos satélites, o aterramento de aviões e a identificação da infraestrutura vulnerável. Enquanto isso, continuamos explorando Marte. Sua atmosfera é diferente da nossa, que tem ar respirável e é composta principalmente de nitrogênio, oxigênio e muitos outros gases. Já a de Marte tem níveis incrivelmente altos de CO2. Se na Terra o dióxido de carbono não chega nem a 1%, no planeta vermelho ele compõe cerca de 96% de sua atmosfera. Sem contar que a atmosfera daqui é mais de 100 vezes mais densa do que a de Marte. Embora ele tenha cerca de metade do tamanho da Terra, sua atmosfera é como uma pluma em comparação com o nosso ar, mas nem sempre foi assim. Há muito tempo, Marte poderia ter sido parecido com o nosso mundo. Sabemos que definitivamente havia água e talvez até existissem algumas plantas. Se adicionássemos água agora, as plantas poderiam ter crescido lá.
Há muito tempo, o planeta vermelho estava experimentando um vulcanismo sério, sugerindo que tinha uma atmosfera espessa e talvez até um oceano gigante. Não sabemos ao certo o que aconteceu com eles, mas existem algumas teorias. Por exemplo, Marte tem um campo magnético, porém muito fraco, de modo que os ventos solares podem ter destruído a atmosfera. No final, ele se tornou o planeta vermelho frio e empoeirado que conhecemos hoje. O rover Perseverance, da NASA, comemorou seu 1000º dia ali com algumas descobertas surpreendentes. O rover passou por um antigo sistema de rios e lagos marcianos e coletou 23 amostras preciosas ao longo do caminho. Todas nos ajudarão a desvendar a história e os mistérios geológicos de lá. Eventos e condições extremas são horríveis, mas ótimos, pois nos ajudam a aprender mais a respeito do nosso sistema solar. Felizmente, a Maven foi projetada para ser resistente e preparada até mesmo para tempestades solares intensas. Portanto, agora podemos descobrir mais sobre Marte quando ele estiver desprovido de sua proteção.